Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 4 do curso de Sociologia das Organizações. Na aula de hoje, nós continuamos a nossa discussão sobre a Sociologia aplicada à administração e, de forma específica, nós vamos retomar um conceito da aula anterior, o conceito de cultura e cultura organizacional, de modo específico. Para quem não se lembra, a cultura está relacionada ao conjunto de normas, de valores, de pressupostos, artefatos que dão o conteúdo e caracterizam uma dada instituição, uma dada organização ou mesmo a sociedade como um todo. E a partir dessa discussão de cultura organizacional, nós vamos entender alguns processos sociais. Esses processos sociais eles se referem a fenômenos que acontecem na sociedade, que são de interesse do estudo dos sociólogos e também de interesse dos administradores. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar especificamente dos processos de socialização, conflito e cooperação. Bom, nós partimos da ideia de que a cultura da sociedade, dos grupos e das organizações, de modo específico, elas constituem as características desses processos sociais. Aí é possível a gente entender, por exemplo, por que aqui no Brasil, em organizações localizadas no Ocidente, sobretudo aquelas de caráter empresarial, a competição é um valor, ela é uma característica marcante. Por que a cooperação, por sua vez, nas organizações não governamentais, ela é mais presente? Ou por que em empresas de base tecnológica a flexibilidade nas relações de trabalho tende a ser maior do que em outros setores? Tudo isso é possível entender a partir desse conteúdo que a cultura provê. E a ponte para entender essa relação entre cultura e comportamento é o processo de socialização. Esse processo ele se refere a todo aquele conhecimento que a pessoa, o indivíduo, aprende ao longo de sua vida, sobretudo nas etapas iniciais, na infância, na adolescência, e que a partir do momento que o indivíduo integra esse conhecimento em uma estrutura de referência, ele constrói a sua personalidade, ele atribui sentido às coisas do mundo. Esse processo de socialização ele é influenciado por uma série de outras instituições, tais como a família, a escola, a religião, o trabalho, enfim, um conjunto de outras organizações. Então nós entendemos que esse processo de socialização ele orienta a construção da personalidade da pessoa, né? É a partir da socialização que o indivíduo ele constrói as suas visões de mundo, ele define os seus objetivos de vida, o seu modo de operar e aí de modo específico a pessoa, a partir desse processo, ela começa a atribuir sentido ao trabalho e ela também desenvolve as suas aptidões para realizá-lo, né? Então, nessa relação é possível perceber por que algumas pessoas entendem o trabalho como um meio para se atingir a riqueza, para ganhar dinheiro, ou por que o trabalho ele é tido como um dever para outras pessoas. Certos indivíduos vão entender que trabalho deve ser realizado a partir do trabalho manual, outros a partir de cargos que, exigem um conhecimento intelectual maior. Existem aqueles que apostam e entendem que as suas relações de trabalho devem ser baseadas no empreendedorismo, né? E por que o administrador ele deve entender esse processo de socialização? Porque esse processo ele vai mostrar as percepções que as pessoas que estão inseridas nas suas organizações têm sobre a realidade, sobre o trabalho, enfim, sobre aquilo que as cerca. E isso vai poder também auxiliar nos processos de seleção de pessoas, a partir do momento que você vai poder selecionar a pessoa para a sua organização que melhor atender à cultura que vocês desenvolvem naquele espaço. Da mesma forma, entendendo essas percepções, é possível prover condições mais favoráveis ao trabalho. Então, nós entendemos que as pessoas elas se inserem nas organizações não com apenas um objetivo. Nem todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. As pessoas elas entram nas organizações de modo a trabalhar com um determinado processo, uma determinada tecnologia, ou procurando receber, ser reconhecido como membro de uma determinada organização, né, ganhando status ali dentro. Ou então elas trabalham porque elas querem se relacionar com certos tipos de pessoas que estão ali dentro, certos líderes, certos colegas.
E isso quer dizer o seguinte: o administrador, vocês, enquanto futuros gestores ou como atuais gestores, não devem pensar que os interesses das pessoas são os mesmos interesses nossos, né? Nem sempre isso vai ocorrer. Por quê? Por causa dessa pluralidade e, nesse sentido, para evitar conflitos que venham a ocorrer a partir dessa visão de que há uma unidade de objetivos dentro das organizações, isso possa trazer conflitos, né? E considerando que as pessoas se inserem nas organizações para atender certos objetivos e que o trabalho é um meio para se atender esses tais, é importante que a gente, enquanto gestores, consiga prover esse espaço para que os indivíduos alcancem os seus objetivos. Isso vai trazer um melhor desempenho a partir do trabalho. E quando a gente está falando de objetivos das pessoas, o objetivo ele remete a algo mais abstrato, né? A pessoa pode ter o objetivo, por exemplo, de subir na vida. O que isso quer dizer? Isso pode representar uma série de coisas e não necessariamente algo que vai ter um fim. Então, para se pensar nessa relação nas organizações, os gestores devem trabalhar a partir do conceito de metas, né? As metas, elas são meios, né, mais concretos para que a pessoa consiga atingir esses objetivos. E ao contrário dos objetivos que normalmente são individuais e plurais nas organizações, as metas elas podem ser coletivas, elas estão interconectadas, ou seja, é possível que a partir de objetivos diferentes, metas semelhantes relacionadas ao trabalho sejam performatizadas dentro dessa organização. Isso vai trazer benefícios e resultados para a mesma. Então, o bom administrador ele deve propiciar meios para que essas metas desses indivíduos elas sejam alcançadas e minimizem o conflito que venha a se manifestar dentro dessas organizações. E ao falar de conflito, essa relação entre metas dos indivíduos, ainda que essas metas estejam em cooperação ou em divergência, elas podem ser conflituosas. O conflito ele é uma dimensão central nas organizações e na gestão. No passado, os primeiros teóricos da administração pensavam que o conflito era algo que deveria ser extirpado, deveria ser extinto da gerência. Ou seja, ele estava essencialmente ligado a algo ruim. No entanto, a teoria das organizações evoluiu, e muito disso com o apoio da sociologia, que veio mostrar que o conflito ele não pode ser extinto das organizações. Ele é um fenômeno inerente a esse tipo de coletividade. Além disso, o conflito ele pode ter aspectos positivos para a gestão. Por exemplo, ao se pensar no processo decisório, quando há um conflito entre partes, é importante para que a organização entenda e observe diferentes pontos de vista. O gestor, nesse tipo de situação, quando há conflito, ele tem um panorama maior e ele pode agir a partir de uma decisão melhor. Quando a gente está falando de administração, o conflito está relacionado diretamente a um desacordo em relação tanto a um produto ou uma etapa do processo produtivo, e aí atendendo aquelas 3 variáveis de cultura organizacional que nós vimos na aula anterior, a tecnologia, preceitos e sentimentos. Essa primeira categoria de conflitos está relacionado à variável tecnologia. O conflito também pode vir relacionado aos preceitos, ou seja, às crenças, às normas, aos valores, ou mesmo ao aspecto sentimental dessa relação. Por exemplo, as frustrações, os momentos de hostilidade, isso tudo podem gerar conflitos, desacordos dentro das organizações. Essa distinção a partir dessas 3 variáveis ela é importante para que o gestor ele entenda a natureza e a intensidade desses conflitos, né? De modo que isso auxilie na gestão desse tipo de fenômeno. E ao se falar na gestão do conflito, o administrador ele pode tomar uma série de medidas, né? Seja elas frente a uma situação conflituosa ou medidas preventivas. No caso dessas medidas preventivas, é importante que vocês, enquanto gestores, considerem a dimensão da cultura organizacional, porque a forma com que a cultura da organização se dispõe, ela vai propiciar com que o conflito aconteça.
ou mesmo da mesma forma o inverso. É possível que a cultura ela mobilize relações de maior cooperação, com menos conflito na organização. Por outro lado, existe uma série de medidas que são corretivas em relação ao conflito. Por exemplo, as relações de negociação, de mediação ou de arbitragem. Essas relações, muitas vezes, elas estão relacionadas à figura de um terceiro que vai interceder para poder resolver aquele impasse. No caso do Brasil, é muito comum que conflitos eles ganhem a dimensão jurídica e eles vão parar, no caso de organizações, é muito comum que conflitos acabem sendo resolvidos na Justiça do Trabalho. Mas é possível gerenciar esses conflitos e gerenciar a organização de modo que ela alcance, com que ela produza mais processos cooperativos? A sociologia vai nos dizer que sim, a partir do processo de ressocialização. Se a gente tinha a socialização como o processo que vai formar a personalidade dos sujeitos, a ressocialização seria um processo de uma nova socialização num outro contexto que viria a mudar comportamentos, né? Esse processo ele está dividido em algumas etapas. Ele começa a partir da transmissão de conhecimento para esses sujeitos no contexto da organização. Esse conhecimento, essas informações passam a ser incorporadas, formando assim atitudes que esses indivíduos vão ter, e essas atitudes elas vão se refletir em práticas sociais dentro dessas organizações, mudando assim a cultura e gerando mais cooperação nas atividades da. E falando em cooperação, esse é um dos principais processos dentro das organizações também. A cooperação está relacionada ao engajamento coletivo das pessoas dentro da organização, de modo a atingir, a resolver, alcançar uma determinada meta, um determinado fim. Essa cooperação ela vai trazer tanto vantagens para a gestão quanto algumas desvantagens. No que se refere às vantagens, à medida que mais de uma pessoa se engaja para resolver uma determinada situação, há uma maior coleta de informações que possibilita com que aquela tomada de decisão seja melhor embasada. Da mesma forma, diferentes cursos de ação, diferentes alternativas venham a aparecer à medida que a cooperação permite o confronto de diferentes abordagens também para essa decisão. E a partir do momento que as pessoas estão engajadas naquela situação, cooperando, elas reforçam o risco que elas estão assumindo naquele momento. Essa atitude, por sua vez, possibilita com que esse curso de ação seja desenvolvido de uma forma mais simbiótica e mais coesa. Por sua vez, a cooperação também traz algumas desvantagens. Por exemplo, ela demanda um maior tempo na tomada de decisão, o que pode tornar certas situações, certos contextos ineficazes, porque vai se tomar um maior tempo em uma situação que pode não necessitar e não demandar desse recurso que também é muito importante nas organizações. E por fim, a cooperação, não se distanciando do nosso foco de ação, do nosso curso aqui nessa aula de hoje, ela está diretamente relacionada à cultura organizacional ou uma série de aspectos externos. Como já havia trazido nessa aula, para que a organização seja gerida voltada à cooperação, é necessário que o gestor, que vocês tomem cuidado e observem a cultura organizacional, os aspectos externos que permeiam esse contexto e que facilitem a cooperação dos indivíduos. E com isso nós encerramos mais uma aula. Hoje nós discutimos sobre processos sociais, especificamente os processos de socialização, de cooperação e o conflito. Na próxima aula, continuaremos essa discussão sobre os processos, mas com enfoque naqueles processos de controle social, ou seja, nas trocas, nas relações de autoridade e nas relações de poder. Eu espero que todos tenham gostado e nos vemos em outra oportunidade.